O que são os vírus? Os vírus são organismos que não possuem células acelulares, sendo sua estrutura formada basicamente por proteínas e ácido nucleico. A proteína forma um envoltório denominado de capsídio, que é formado por vários capsômeros e pode ser usado como forma de classificação dos vírus. Os vírus foram descobertos em 1892 por um biólogo russo que trabalhava com uma doença da planta de fumo. Ele percebeu que o agente causador dessa doença devia ser um organismo tão pequeno que não podia ser visto ao microscópio óptico. Os vírus são seres acelulares que necessitam de parasitar células para conseguir reproduzir-se. Por isso, são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Como eles não são capazes de realizar atividades metabólicas fora de uma célula, muitos pesquisadores não consideram que esses seres são vivos. Outros, no entanto, afirmam que são uma forma de vida parasita extremamente simples. A estrutura dos vírus é bastante simples quando comparamos com qualquer organismo possuidor de células. Podemos dizer que os vírus são partículas constituídas por material genético e envolto por uma camada proteica. Em alguns casos, observa-se ainda um envelope membranoso envolvendo a cápsula de proteínas. Tipos de vírus. Os vírus são classificados de acordo com o tipo de ácido nucleico, de acordo com a forma do capsídio, e também pelos organismos que eles são capazes de infectar. Alguns exemplos são o adenovírus, formado por DNA, por exemplo, o vírus da pneumonia. O retrovírus, formado por RNA, por exemplo, o vírus da HIV. O arbovírus, transmitido por insetos, por exemplo, o vírus da dengue. Bacteriofagos, vírus que infectam bactérias, e micofagos, vírus que infectam fungos. Os vírus são organismos que não possuem célula, ou seja, são acelulares, sendo sua estrutura formada basicamente por proteínas e ácido nucleico. A proteína forma um envoltório denominado de capsídio e pode ser usado como uma forma de classificação dos vírus. O vírus é composto de material genético, a maioria possui DNA ou RNA. Os vírus se reproduzem em um processo denominado de replicação, que ocorre em 6 etapas básicas. A adsorção. Nessa primeira etapa, o vírus liga-se à membrana da célula que ele irá parasitar. Essa ligação ocorre graças aos receptores presentes nas células. A penetração. Após se ligar à célula, o vírus começa o processo de penetração, ou seja, ele começa a entrar na célula que ele irá parasitar. Desnudamento. Já no interior da célula, o vírus sofre a ação de enzimas que destroem seu capsídio. Após destruir o seu capsídio, o material genético é liberado no citoplasma da célula ou no núcleo. Síntese viral. Nesse momento, o material genético do vírus afeta a atividade da célula, que passa a produzir proteínas necessárias para a criação de novos vírus. Montagem e maturação. Nesse processo, novos vírus são formados a partir das proteínas produzidas pela célula. E liberação, após estarem completamente montados, os vírus saem das células para parasitar outras. Dentre as principais doenças causadas por vírus, podemos destacar como a AIDS, catapora, cachumba, dengue, febre amarela e a famosa gripe. A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominada SARS-CoV-2. Os coronavírus são uma grande família viral que causam infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Em 80% dos casos, infecções por coronavírus causam doenças respiratórias leves a moderadas, semelhantes a um resfriado comum. Desde o início de fevereiro, a Organização Mundial da Saúde passou a chamar oficialmente a doença causada pelo novo coronavírus de Covid-19. Covid significa coronavírus discíase, que em português significa doença do coronavírus, enquanto 19 se refere a 2019, quando os principais casos de Wuhan, na China, foram divulgados publicamente pelo governo chinês no final de dezembro. Como surgiu o novo coronavírus? Ainda não há comprovações científicas que demonstram como o coronavírus surgiu na espécie humana, mas muitas pessoas e até mesmo o ganhador do Prêmio Nobel de Medicina de 2008 acreditam que o vírus foi criado nos laboratórios chineses. As teorias da conspiração variam entre a criação de uma arma biológica para melhorar a economia do país e uma vacina contra HIV que não deu certo e escapou. Há quem diga que o vírus veio do morcego. Na primeira hipótese,
O vírus teve contato parcial com os humanos por meio das fezes e saliva do roedor e com isso foi se adaptando aos poucos para atacar. Outra diz que o vírus só passou do morcego para o humano de forma mais rápida por já ter passado por essa evolução natural de forma silenciosa. E, para outros, o mais provável é que tenha sofrido por processos de evolução natural, visto que já existiu uma versão do vírus no passado. Covid-19 e gripe têm sintomas semelhantes que podem gerar confusão entre pacientes. Confira a tabela a seguir e saiba diferenciar os sintomas de cada doença. Os sintomas frequentes da Covid são febre alta, tosse seca, calafrios, dor no corpo, pressão baixa e falta de ar. Para evitar a propagação da Covid-19, faça o seguinte: lave suas mãos com frequência, use sabão e água ou álcool em gel. Mantenha uma distância segura de pessoas que estiverem tossindo ou espirrando. Use máscara quando não for possível manter o distanciamento físico. Não toque nos olhos, no nariz ou na boca. Cubra seu nariz e boca com um braço dobrado ou um lenço a tossir ou espirrar. Fique em casa se você se sentir indisposto. Procure atendimento médico se tiver febre, tosse e dificuldade para respirar. Como os sintomas da Covid e da gripe são similares, recomenda-se que procure ajuda médica caso sinta febre, tosse e dificuldade para respirar. Eu sempre digo, tem o lugar onde o dia nunca termina. Que é dia e noite é luz, dia e noite é aqueles apitos, a sinalização da aparelhagem, né? Imagina você sozinho, isolado, com uma doença que todo mundo ainda desconhece. Você não ter o apoio da família, não ter a presença, morrer na solidão. Quando vai acabar? Essa eu vou te dever. Não sei. E eu nem posso dizer espero que rápido, porque acabar rápido na circunstância atual significa todo mundo adoecer de uma vez. Aí é um caos. É um sofrimento. Como se ajuda uma pessoa dessa? Sendo o mais rápido possível. A gente não pode ter erros. Você nunca tinha visto um paciente assim? A guerra contra a Covid-19 é feita de muitas batalhas. Para grande parte dos pacientes que resistiram aos sintomas mais graves, ainda resta a luta contra as sequelas. E, segundo a Organização Mundial da Saúde, os efeitos da doença persistem por mais de 12 semanas em 1 de cada 10 vítimas. Ninguém está imune às complicações da Covid. Ninguém. A Raquel saiu do hospital debilitada, tanto do ponto de vista físico quanto emocional. Então, ela precisou reaprender coisas básicas, como dar os primeiros passos, levar o alimento até a boca. Ela teve um acometimento importante também da parte cardiovascular. Então, para ela ficar sentada, ela já tinha muita falta de ar, só de tentar permanecer na posição ereta. As sequelas pós-Covid podem ser leves ou graves, a depender do tempo de intubação e da resposta do organismo à inflamação causada pelo coronavírus. A Organização Mundial da Saúde estima que 1 em cada 4 pessoas tem problemas de saúde persistentes 5 semanas após ter Covid. E cerca de 1 em cada 10 apresenta complicações mesmo após 12 semanas da infecção. As pessoas sabem falar de compaixão, mas viver em compaixão é diferente. Viver em compaixão é você vivenciar a dor do outro. Eu peço então para que todos que estão ali em festas, que não usam máscaras, que não se cuidam, que não estão nem aí para a doença, eu peço do fundo do meu coração que vivam em compaixão, que vivam a dor de todos que estão sofrendo, de todos que sofrem pela sequela pós-Covid, de toda a família que adoeceu junto à doença, de todos que perderam pessoas, que perderam famílias inteiras por conta da doença, e todos aqueles que estão no leito ou estão morrendo à espera de um atendimento.